RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Candidatos que não respeitarem as regras da campanha eleitoral podem ser multados ou até ter o mandato cassado. Usuários da BR-290 protestam por duplicação da rodovia entre Eldorado do Sul e Pântano Grande. 3 homens são presos por participar de organização criminosa que levava clientes que compravam casas pré-fabricadas ou de alvenaria. Em um país com 13 milhões de desempregados, saiba como se qualificar para entrar no mercado de trabalho. Começa agora o Jornal da RDC. O Rio Grande se conecta aqui. Boa noite. E já foi dado o pontapé inicial para as campanhas eleitorais em todo o Brasil. Mas é preciso respeitar algumas regras neste período. Caso contrário, poderá ser cobrada uma multa e os candidatos ficam sujeitos até a cassação do mandato. Dia 7 de outubro é a data em que milhões de brasileiros irão às urnas para escolher quem deve comandar o governo pelos próximos 4 anos. Mas até lá, algumas regras estabelecidas pela Justiça Eleitoral precisam ser obedecidas. Este aqui era um dos locais mais críticos aqui em Porto Alegre quando iniciavam as campanhas eleitorais. Por ser um local de muito fluxo e visibilidade, eram espalhados centenas de cavaletes e banners com propagandas políticas. Mas nessas eleições, isso fica absolutamente proibido. Praticamente propaganda de rua vai ser você nos santinhos, eventualmente alguma manifestação individual do eleitor, carreata ou passeata também com certas limitações, porque carro de som só acompanhando carreata e passeata. Então, há muita restrição em relação à propaganda de rua. Resta a propaganda nos meios de comunicação, que é pouco tempo, e a propaganda na internet, que com esse impulsionamento é uma novidade que nós vamos ver de que forma o eleitor vai ser influenciado o eleitor. É uma novidade para esse processo eleitoral. Então, as ruas devem continuar assim, limpinhas durante todos os 45 dias de período eleitoral. Também são proibidos outdoors e paradas de ônibus com propagandas políticas. E na manhã desta sexta-feira foi realizado o sorteio dos espaços públicos, que devem começar a ser utilizados pelos partidos a partir do dia 21. Foram sorteados o BRIC da Redenção e a Esquina Democrática. E os 8 partidos com representação foram sorteados, cada um com um dia. Essa divisão é importante para que não haja disputa das mesmas representações partidárias no mesmo local, no mesmo horário, o que poderia resultar em algum conflito. Então, esse sorteio realizado de forma democrática também se destina a assegurar, evitar conflitos entre as agremiações, entre os militantes dos partidos. Nesses locais poderão ser realizados comícios com amplificadores de som, porém obedecendo os horários, que são permitidos apenas entre 8 e 22 horas. Neste ano, nada de brindes. Está proibido distribuir camisetas, bonés, chaveiros ou qualquer tipo de presente. Mas é preciso também que o eleitor faça a sua parte. O voto é a manifestação do eleitor para a eleição. A gente tem até um cuidado. Nós vamos hoje, a partir de hoje, iniciar uma campanha do voto consciente, do voto no cidadão, que o cidadão pense que ele votando, ele vai fazer a diferença. Esse ponto para nós é fundamental. Porque muitas notícias falsas mencionam que, eventualmente, um voto de protesto, um voto nulo, um voto em branco, pode influenciar na nulidade da eleição. Também não é correto. Então, que o eleitor vá, vote validamente e influencie no processo eleitoral. O cidadão pode denunciar qualquer regra que seja desrespeitada através do site do Tribunal Regional Eleitoral. É isso aí, fique atento e denuncie se precisar. Em um país com 13 milhões de desempregados, o aperfeiçoamento profissional pode ser uma boa saída para retornar ao mercado de trabalho. Cursos rápidos e objetivos têm a proposta de ingresso imediato no mercado. Conheça alguns inteiramente gratuitos que são oferecidos em Porto Alegre.
São mais de 4.800.000 brasileiros que desistiram de procurar um emprego no segundo trimestre deste ano, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Do total, 24,4% estão procurando emprego há mais de 2 anos. E para quem está desempregado há algum tempo, é importante ficar atento a algumas dicas. Segundo esta especialista, a primeira é mostrar que você está disponível para atuar no mercado. Se apresente para as empresas. Fazendo um primeiro contato com a empresa, podendo oferecer, o seu currículo, podendo se apresentar. E para fazer tudo isso, é preciso ser proativo e também se qualificar. Cursos de curta, média duração, cursos online, cursos gratuitos, eventos, palestras, tudo que possa agregar em termos de conhecimento, de conteúdo, mas também que certamente vai gerar uma possibilidade de networking. E os aperfeiçoamentos são bem variados. Muitos cursos rápidos também são oferecidos aqui na capital e de forma gratuita, como nessa entidade. O objetivo dessa estratégia é colocar o quanto antes o cidadão no mercado de trabalho. Quem apostou em um curso rápido de curta duração foi o Paulo. Ele veio de Rondônia buscar oportunidades de trabalho aqui no Sul e conseguiu. Atua como saladeiro em um restaurante em Porto Alegre. É experiência, porque é algo a mais no nosso currículo e que hoje o mercado de trabalho está muito dificultoso. Agora, quem está na expectativa de ter o certificado em mãos e conseguir um emprego é a esposa dele, a Poliane. Estudar, procurar melhorias para sempre se destacar no mercado de trabalho que está cada vez mais concorrido. Juntos, o casal faz o curso de etiqueta e comportamento social. 10 outras capacitações são oferecidas de forma gratuita pela Associação Filhos Nascidos do Coração, a Afinco, no Centro Vida, na zona norte da capital. Quem procura os nossos cursos precisa de um curso rápido, que ele saia seguro, dominando essas técnicas e possa chegar ali adiante e dizer: olha, eu tenho um curso de camareira, ou de lavanderia hospitalar, ou de saladeira, eu estou apta a trabalhar. A procura por aqui é grande, são cerca de 220 pessoas formadas por mês. Eu tenho o universitário, eu tenho o baixa escolaridade, nenhuma escolaridade, ensino médio, e essas pessoas vêm porque precisam de trabalho. Eles precisam de ter a segurança se estão na profissão e no caminho correto, ou como é que ele reagiria se fosse dada a oportunidade de uma função diferente. E o retorno que temos vale a pena, porque também aprender é sempre muito bom, As inscrições podem ser feitas pelo telefone 3365-7123. E uma ação da Polícia Civil e do PROCON desmantelou nesta sexta-feira uma organização criminosa que lesava clientes que compravam casas pré-fabricadas ou de alvenaria. O grupo praticava esse crime de estelionato em diversas cidades gaúchas. 3 donos de uma construtora foram presos. Confira. Após 5 meses de investigações, os empresários e gerentes da construtora Martins, com sede em Viamão, na região metropolitana, foram presos. A fraude realizada pela organização criminosa consistia em induzir as vítimas ao erro, prometendo a construção de casas próprias mais baratas do que os preços praticados no mercado. Assim, os criminosos obtinham diversas vantagens econômicas. Depois de receber os valores da entrada prevista no contrato, o acordo firmado para a construção da casa própria das vítimas não era firmado. Em alguns casos, apenas os alicerces da residência eram construídos. Em outros, nem a parte inicial era executada. Nenhum imóvel foi entregue pela construtora e aproximadamente 15 vítimas foram lesadas. De acordo com a polícia, os prejuízos financeiros podem chegar a R$300 mil.
O Procon promoveu hoje a suspensão de todas as atividades da empresa investigada. Houve ainda o bloqueio judicial das contas bancárias de 4 pessoas jurídicas ligadas ao esquema criminoso para que as vítimas possam ser ressarcidas. Os presos foram conduzidos à sede da Delegacia Especializada na Defesa do Consumidor para procedimentos legais e depois foram levados ao sistema carcerário. Os suspeitos poderão ser indiciados por estelionato e organização criminosa. E foi lançado nesta sexta-feira em Butiá, na região carbonífera, a campanha BR-290 Duplica Já. Cerca de 300 pessoas participaram do ato, entre usuários da rodovia, lideranças comunitárias e autoridades. Esta foi a primeira de uma série de ações que vão ser desenvolvidas pela Associação Brasileira de Usuários de Rodovias para que as obras de duplicação da BR-290 entre Eldorado do Sul e Pantano Grande sejam retomadas. O objetivo é pressionar o governo federal. Com um total de 115,7 quilômetros, a duplicação foi iniciada em março de 2014, com um orçamento estimado em 583 milhões de reais. Mas devido à demora, o investimento subiu cerca de 20% e pode custar aproximadamente 700 milhões. Segundo a Associação Brasileira de Usuários de Rodovias, 50 pessoas morrem em média anualmente no trecho não duplicado da BR-290. E atenção, neste sábado acontece o dia D da campanha nacional de vacinação contra o sarampo e a poliomielite. 94 salas de vacinação vão estar abertas amanhã. O horário de vacinação em 90 locais será das 8 da manhã às 5 da tarde. Em 4 deles, administrados pelo Grupo Hospitalar Conceição, o funcionamento será das 8 da manhã às 2 horas da tarde. Crianças entre 1 ano e 5 anos incompletos devem ser vacinadas. Crianças que já foram vacinadas contra pólio ou sarampo devem ter a situação vacinal analisada. Por isso, pais e responsáveis devem levar ao posto a caderneta de vacinação das crianças e também o cartão SUS. Para facilitar o acesso, os ônibus de Porto Alegre vão circular sem a cobrança da tarifa. E a 46ª edição do Festival de Cinema de Gramado foi aberta oficialmente hoje. Até o dia 25, dezenas de filmes gaúchos, brasileiros e latino-americanos vão disputar os famosos Quiquitos. Os últimos detalhes da cerimônia foram acertados ao longo do dia. O festival abriu com uma apresentação da Orquestra Sinfônica de Gramado na Rua Coberta. Em seguida, no Palácio dos Festivais, aconteceu a estreia de O Grande Circo Místico, de Cacá Diegues. No total, 9 longas nacionais e 5 estrangeiros competem na premiação, junto com 14 curtas brasileiros e 20 gaúchos. Além disso, 12 longas estarão nesta programação especial. Esta é a primeira edição em que o festival vai oferecer recursos de acessibilidade como audiodescrição e legenda descritiva. Mais de 300 mil pessoas são esperadas para os 2 finais de semana de evento. 22 horas e 14 minutos e hoje foi mais um dia de sol e muito calor aqui em Porto Alegre. Neste momento, 14 graus é a temperatura. E você aí de casa quer saber como fica o tempo para este final de semana? Então não saia daí que no próximo bloco nós vamos falar sobre previsão do tempo e muito mais. O Jornal da RDC volta em instantes. Estamos de volta com o Jornal da RDC. Lembrando que você pode participar do nosso programa no Twitter com a hashtag Jornal da RDC. A nossa emissora também está no Instagram, é @RDCTV Digital. E você pode nos assistir pelos canais 24, 524 da NET, mas também pelo site da RDC, que é rdctv.com.br ou também facebook.com/RDCTV Digital. E na manhã de hoje, centenas de pessoas puderam atualizar ou até mesmo abrir um cadastro único, que inclui famílias de baixa renda em programas sociais, como o Bolsa Família. A ação foi realizada em um ônibus na zona leste de Porto Alegre, para atender os moradores da região.
Em uma parceria do Ministério Público com a FASC, os moradores da região do bairro São José receberam um atendimento especial para realizar a atualização do cadastro único. A gente vai nos locais onde tem demanda reprimida, o local que é distante do CRAS. Aqui nós temos um CRAS Partenon, que atende ali na Barão do Amazonas. E essa comunidade aqui da São José, ela tem dificuldade, porque o CRAS é longe. Então a gente montou essa ação com o apoio do Ministério Público, que fez a cedência do ônibus, né? Para a gente poder atender essa demanda de cadastro único da população daqui. Facilitou, porque daí lá no CRAS teria que agendar uma data para ti ir depois, aí assim faz tudo numa hora só, né? Essa ação é ótima, né? Porque a gente não precisa estar vindo no colégio, talvez a gente não tenha tempo, no meu caso, não tem tempo, e esse aqui veio a calhar dentro da área que eu moro, né? Próximo, sem perda de tempo. Pô, sem palavras, né? Ótimo. Esse serviço está disponível nos 22 CRAS da capital gaúcha, que são os Centros de Referência de Assistência Social. E a próxima ação itinerante deve ser na Zona Sul de Porto Alegre. A próxima ação está prevista para 28 de setembro, atender a região Restinga. A gente está organizando ainda direitinho o território, né? Mas já estamos em contato com a coordenação do CRAS Restinga para poder fazer essa ação lá, atender a população que também tem dificuldade de acesso ao CRAS, né? Junto a este serviço de atualização de cadastro, na manhã desta sexta-feira, também foi realizada uma ação de enfrentamento ao trabalho infantil. E a Defensoria Pública do Estado realizou um mutirão alusivo ao Dia dos Pais nesta sexta-feira. Orientação jurídica foi oferecida gratuitamente. Confira na reportagem. O projeto Pai Presente é uma iniciativa da Defensoria Pública que tem como objetivo promover a educação jurídica em direitos sobre a paternidade. 11 funcionários realizaram os atendimentos de forma gratuita. Hoje, especificamente, sobre investigação de paternidade, maternidade, que já aconteceu hoje, também reconhecimento extemporâneo, ou seja, aquela pessoa que já está com mais de 18 anos, que não tem o pai registral, quais são os procedimentos. Além de informar, o projeto também busca garantir o direito de saber a verdade em relação à paternidade. A atividade também é uma forma de dialogar com as partes sobre paternidade, para que acordos sejam firmados de forma amigável, sem a necessidade de uma ação judicial. O que é importante pautar é que o reconhecimento de paternidade não tem nada a ver assim com execução de alimentos. Não tem caráter patrimonial. O reconhecimento de paternidade é vínculo afetivo. É o amor entre o pai e a criança, o quanto é importante esse empoderamento da figura paterna. A gente sabe, para o desenvolvimento da criança, o quanto é imprescindível a figura paterna, então é nesse viés. Mais de 300 pessoas receberam orientações jurídicas na ação promovida no centro da capital. A RDC-TV é uma emissora que nasce com a proposta de unir o estado do Rio Grande do Sul por meio do jornalismo e também do entretenimento. E você também pode participar aqui da nossa programação no quadro Cidadão Repórter. Sabia que você pode participar do quadro Cidadão Repórter aqui da RDC TV? É muito fácil, é só você pegar o seu celular, gravar um vídeo de até 1 minuto mostrando algum problema que esteja acontecendo aí na sua comunidade. Buracos de rua ou se quando chove alaga muito. Enfim, você escolhe a pauta e manda pra gente. É só enviar lá no nosso WhatsApp o 99815-9990 ou para o e-mail jornalismo@rdctv.com.br. Vem, participa com a gente, porque o Rio Grande se conecta aqui. Anota aí, o WhatsApp é 51-99815-9990 ou também o nosso e-mail, que é jornalismo@rdctv.com.br. E o programa Cruzando as Conversas desta sexta-feira vai debater credibilidade e o futuro do judiciário brasileiro. Dados divulgados pela Fundação Getúlio Vargas em outubro do ano passado apontaram que a confiança da população no Poder Judiciário é de apenas 24%. O resultado faz parte da pesquisa Índice de Confiança na Justiça, promovida pela instituição. 5 anos atrás, a confiança era de 34%. Portanto, nos últimos 5 anos de estudo, a confiança do brasileiro no sistema diminuiu 10 pontos percentuais, bastante coisa. E de acordo com a pesquisa, o fator decisivo para este resultado seria a demora
com que o Judiciário resolve os casos. Assim como a Justiça, o Supremo Tribunal Federal, incluído pela primeira vez na avaliação, teve os mesmos 24% de confiança da população. A explicação para este desempenho se deu pela exposição na mídia envolvendo episódios políticos. Para saber mais sobre esse assunto, não perca o programa Cruzando as Conversas de hoje, que começa às 22h30. Confira agora a previsão do tempo nas 5 regiões do estado. O final de semana começa com sol e tempo bem agradável em boa parte aqui do nosso estado. No sábado, em Canoas, na região metropolitana, o dia amanhece com 11 graus. À tarde esquenta, podendo chegar aos 25. O sol também predomina em Bento Gonçalves, na Serra. Por lá faz frio pela manhã, a mínima é de 9 e a máxima é de 24 graus. Nas regiões norte, sul e fronteira oeste, céu claro com pouca variação de nuvens. Mínima de 9 e máxima de 21 graus em Erechim. Em Pelotas varia entre 12 e 21. Em Uruguaiana, mínima de 15, podendo chegar aos 25 graus. Já no domingo, a chuva chega ao Rio Grande do Sul, hein? Nas regiões metropolitana, Serra, Norte e Sul, o sol alterna com pancada de chuva e possíveis trovoadas. Mínima de 13 e máxima de 26 em Canoas. Em Bento Gonçalves, mínima é de 11 e a máxima é de 22 graus. Mínima de 12 e máxima de 23 em Erechim. Em Pelotas, o dia começa com 10 graus, podendo chegar aos 26 à tarde. E em Uruguaiana, o sol não aparece, o tempo fica fechado e chuvoso. A mínima é de 8 e a máxima é de 19 graus. E agora, para falar de futebol, nós recebemos o jornalista Cadu Oliveira. Temos algumas pautas aqui hoje, porque sexta-feira é um dia sempre bem movimentado aí para comentar o futebol, porque fim de semana tem jogos aí da dupla Grenal, né, Cadu? Boa noite. Boa noite, Fabiane. Boa noite quem nos acompanha. E hoje tivemos aí a primeira convocação do Tite pós-Copa do Mundo. E 2 jogadores do Grêmio foram convocados, mas evidentemente por seleções diferentes. O Everton foi convocado pelo Tite para os amistosos aí, jogos FIFA, dia 7 e 11 de setembro. O Brasil enfrentando os Estados Unidos e El Salvador. E o Kahneman, zagueiro gremista argentino, foi convocado pela seleção argentina, e esses 2 jogadores vão ficar fora do próximo Grenal, que está marcado. A CBF confirmou a data hoje, 9 de setembro, no estádio Beira-Rio, 16 horas. Mas vamos acompanhar como é que o Everton recebeu, juntamente com seus companheiros, a convocação na hora que o Tite divulgava o nome dele. Esse momento que ele, exatamente na hora que o Tite relacionava e anunciava o nome dos jogadores convocados para esses amistosos aí, dia 7 e 11, data FIFA, contra Estados Unidos e El Salvador. E foi uma das novidades, a convocação do Everton, Cebolinha, como é conhecido. Ele que é um dos principais jogadores do futebol brasileiro, e juntamente com ele também aquele que o Tite não convocou e foi muito contestado, o Arthur, ex-Grêmio e hoje no Barcelona, também foi chamado pelo técnico da seleção brasileira. Mas como tu falaste, teremos jogos aí da dupla Grenal nesse final de semana. O Grêmio amanhã contra o Corinthians lá em São Paulo, que é o primeiro jogo do Grêmio após a eliminação na Copa do Brasil. O Grêmio que disputava 3 competições, além da Copa do Brasil, e também disputa título aí em Campeonato Brasileiro, é o 4º colocado na tabela de classificação, e também tem o jogo de volta contra o Estudiantes, dia 28, aqui em Porto Alegre. O Grêmio que perdeu lá em Buenos Aires, lá na Argentina, por 2-1, mais especificamente em Quilmes, perdeu por 2-1, mas o Grêmio fez o gol e na Libertadores tem o saldo qualificado. É bom dizer que uma vitória simples dá ao Grêmio a classificação à próxima fase da Libertadores da América. O Internacional tem um jogo aí com casa lotada. O Internacional, que faz uma grande campanha no Campeonato Brasileiro, ocupa a 3ª posição, pega o Paraná, que é o lanterna do Campeonato Brasileiro. O Micali, o técnico, foi demitido esse meio de semana. O Internacional com todas as possibilidades de mais 3 pontos, e aí, quem sabe, numa combinação de resultados em relação ao líder São Paulo e o vice-líder Flamengo, pode até, inclusive, terminar na liderança do Campeonato Brasileiro. O Internacional que teve uma semana extremamente agitada aí, também com o anúncio oficial e a chegada do Paulo Guerreiro ao Internacional, ele que até agora não saiu a relação dos jogadores para o jogo do próximo domingo, 11 horas da manhã, no estádio Beira-Rio. Está em condições de jogo, saiu no bid,
mas é bem provável que ele não seja relacionado. Ele viajou, retornou ontem só a Porto Alegre, foi ao Rio de Janeiro, hoje fez apenas uns exercícios na esteira, mas não deve ser. O Internacional projeta a sua estreia exatamente para o primeiro jogo, o novo jogo, o próximo jogo, em casa no Beira-Rio. O Internacional reabre o turno agora após esse jogo do Paraná, contra o Bahia, lá na Bahia, e depois joga no Beira-Rio com o Palmeiras. Então o Internacional deve fazer a estreia do jogador nesse jogo com o Palmeiras. Mas existe uma expectativa de pelo menos ele fique no banco de reserva, possa entrar alguns minutos da partida nesse jogo contra o Paraná, domingo, estádio Beira-Rio, ingressos esgotados, Beira-Rio lotado no próximo domingo. Isso aí, então segunda-feira a gente traz todas as novidades, os resultados dos jogos. Cadu, muito obrigada pela tua participação e o Jornal da RDC termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Assista agora o Cruzando as Conversas. Uma boa noite, um bom final de semana. Tchau, tchau. Boa noite, bom final de semana. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.